Careca, queres dizer aí alguma coisa? Sim, eu quero voltar um pouquinho no canal Combate. Isso é uma percepção que eu tive, e eu não sei, tu como trabalhou lá, pode me responder, Daniel. O Combate, ele deixou de fazer as transmissões do UFC, salvo não me engano, no ano passado, retrasado, né? E ele fez uma manobra que foi abrir para outros eventos. One, a Attack Fight, eventos regionais, locais ali do Brasil. E eu até vi uma entrevista que o número deles de inscritos, eles não esperavam, eles reduziram o valor da mensalidade, né, do pacote, só que eles acho que, sei lá, triplicaram, quadriplicaram lá o número de inscritos. E eu, como amante do desporto, eu confesso que eu fiquei feliz, porque eu tinha um olhar para o combate, apesar de gostar do MMA, só que eu gosto muito do strike. Eu falava, e eu tinha essa sementinha ali, eu falava, poxa, mas só fala de UFC, só fala de UFC, só fala de UFC. Tantos eventos bons acontecendo aqui no Brasil, tanto atleta bom viajando, lutando lá fora e tal. E eu queria que tu falasse sobre isso, se isso foi, na tua ótica, foi positivo ou negativo, como produto para eles lá. Na verdade, assim, falar um pouquinho da modelagem ali de parceria com o UFC, né? O UFC, durante o tempo que ele teve contrato com o Grupo Globo, era uma modelagem diferente, era quase que uma sociedade, né? Era um revenue share. Então, praticamente assim, toda a receita ali era dividida entre essas duas partes. E como tinha muito essa ingerência do UFC na grade de programação, acaba o canal... nessa época, eu era gerente de produto, né? Eu estava à frente exatamente do portfólio de produtos ali. E foi uma decisão nossa mesmo, dar as mãos ali com o UFC, fortalecer o produto, não gastar dinheiro com licenciamento com outros eventos, que esses eventos também, né, você paga o direito de licenciamento, um Bellator, um One, enfim, um WGP, você tem um custo ali atrelado. Então, essa foi a decisão ali de dar as mãos, fazer essa modelagem de negócio, e quando se encerrou a parceria, um ano antes de encerrar, eu até ainda estava lá no combate, a gente começou a mapear, a gente percebendo que essa parceria poderia acabar e não ser renovada, a gente começou a mapear os eventos de desporto de combate no mundo, o que teria de relevante e interessante. E já começou ali a fazer esses primeiros contatos, a avaliar se tinha interesse em estar... Por quê? Porque numa perda do UFC, você ia perder uma base de assinantes muito grande, que era uma base que assistia o canal por conta dos eventos UFC. Então, como repor isso? Trabalhando com todos os demais eventos que são comunidades menores, mas que somando montariam uma base de assinantes também sólida. Então, começou a negociar lá com o One, com o WGP, com o Infusion, com Bellator, né, coisas que num contrato com o UFC ou não podia ou não era interessante, mas que depois, com um contrato encerrado, foi para o mercado buscar esses eventos. Eu, particularmente, sempre briguei lá internamente da gente ser o canal de luta, igual um pouco meu posicionamento agora com a Fight News, de ser um portal de luta, não ser um portal do MMA, não ser um portal do Muay Thai, não ser um portal do Kickbox, ser um portal de luta. E eu sempre fui a favor muito disso no canal Combate, tá? E acabou que agora o canal ele voltou a fazer um pouco esse movimento, porque quando você faz o One, quando você faz o Bellator, quando você faz o PFL, você vai falando com a comunidade do jiu-jitsu, com a comunidade do Muay Thai, com a comunidade do kickbox, com a comunidade do karatê, combate, enfim, você vai trazendo esse público, né? E que me parece que foi uma decisão acertada, porque ele baixou o preço, né? Porque para você... ou você aumenta a percepção de benefício para o assinante, ou você diminui o preço ali. Não tinha muito o que fazer com a saída do UFC. Então, ele aumentou a quantidade de oferta e diminuiu o preço para que a base aumentasse, mesmo que com a receita, né, unitária menor, mas isso, em ganho de escala, você conseguiria compensar com essa perda de receita com a quantidade de pessoas. E me parece que foi uma decisão acertada. Agora, são vários players para você negociar. Uma coisa é você ir uma vez por mês lá em Las Vegas para fazer reunião com os caras, estratégia, tal, operadoras, né, Sky, quem vende melhor, como é que a gente pode aumentar ali a motivação do Jean. Outra coisa é você fazer com PFL, com One, com Bellator, com diversas Jungle Fight. Pois é, então eu não sei muito bem como é que está estruturado hoje, mas do ponto de vista de estratégia, sim,
naquele momento foi uma estratégia dar as mãos para o UFC ali, fazer um produto único no mercado brasileiro, uma coparceria, e depois com o UFC indo para Bandeirantes, a Globo acho que seguiu num caminho de fortalecer a grade de programação com diferentes produtos da luta, né? Vocês, como vocês têm dois, eu acho, é a minha opinião, vocês têm dois grandes produtos nacionais, um de Strike e um de MMA, o Jungle Fight no MMA e o WGP no Strike. Provavelmente são os dois produtos que vos trazem mais assinantes, porque acabam por... Portanto, vamos usar o modelo do UFC. O UFC é global. Então, quando tu vês o UFC, tu vês o atleta, porque é um atleta conhecido, é uma star, é uma estrela. Mas quando tu vês um WGP ou quando tu vês um Jungle, tu vais ver aquele evento, se calhar vais assinar o canal, porque vai lutar aquele jovem da tua terra, vai lutar aquele indivíduo da tua academia que tu conheces, porque são eventos que estão a abrir oportunidade para as pessoas locais. Sim, tu achas que não contribuiu para o aumento? Na verdade, o que acontecia, Atílio? A gente percebia que o dia da luta, né, o dia da luta, o pay-per-view, ele incrementava muito por conta disso. Você tem essa comunidade em volta do atleta, né? O primo, o tio, os amigos, tal. Você tem 8 lutas, são 16 atletas, são 16 públicos periféricos, né? Então, você tinha um incremental de pay-per-view, mas isso depois não se sustentava. Por isso que o modelo de negócio de uma assinatura mensal era para você fugir desse... Tem mês que eu tenho muita receita, tem mês que eu não tenho nada, tem mês que eu tenho... Então, a ideia do pagamento mensal é você ter aquela base sempre, e aí quando você tem um pay-per-view, você tem uma barrigada, mas sempre para cima, mas você não tem uma perda tão grande. Então, o evento nacional ele tinha essa ajuda para fazer esse incremento, mas a gente não podia contar com ele para ser como produto de base, percebe? Era um produto mais de... O Shotô, o Django era o que melhor vendia assim, dos nacionais, né? E o WGP, ele tinha uma quantidade de eventos enorme, então ele justificava até, a gente já colocava ele como um produto mesmo de base, sabe? Não de pay-per-view. De, olha, você assina e tem o WGP todo mês com evento e tal. Você tinha a argumentação dele para a base e uma argumentação do outro que é do pay-per-view, né? Mas eu acho que essa combinação entre a base de assinantes mais a venda do pay-per-view pontual foi um pouco a chave do sucesso do canal ao longo do tempo lá. O que é que falta aqui em Portugal para termos um canal de sinal aberto como ao combate? Pois, quando eu cheguei aqui, a gente tinha um combate com K, não tinha? Não sei o que passou na Mel, era um... Mas não é português, não é português. Não? Não, é o Combat com capa, não é? Não é português. Esse canal acho que é do Canadá. Porque assim, o que eu vejo hoje, assim, se eu estou numa mesa lá, numa Sport TV da vida, numa Full TV, ou eventualmente, enfim, se eu sou o Daniel de 20 anos atrás, eu estaria desenvolvendo esse produto. Porque esse produto você negocia com as operadoras, você negocia com a Mel, com a Nel, com a Vodafone. Você pode trazer esses eventos todos que estão querendo transmitir em algum lugar e estão sem casa. Eles estão órfãos de plataformas. Então, o Supreme vai fazer o quê? Vai se recorrer a um YouTube, né? Eles vão ter que recorrer a alguma plataforma para dar visibilidade. Enquanto se o executivo de uma Sport TV da vida tem essa leitura, ele poderia ser um hub de estar trazendo esses eventos todos para dentro da casa, numa cobrança, por mais R$ 2,90 ganha isso, por mais R$ 4,90 você leva esse canal. Enfim, aí tem toda uma estratégia de precificação, mas eu acho que já existe produto que justifique ter uma base, já existe atletas que poderiam estar compondo, tanto atletas que formam essa base de eventos, como esses grandes atletas que já, né, o Miguel, o Rui, a Jaqueline, agora esses atletas vão sendo embaixadores dessa nova geração. E essa combinação, cara, ela é uma receita de sucesso. Agora, falta mídia, falta, né, o hub ali, falta dar visibilidade, falta ter mais notícia no canal aberto, falta ter essa visão que o Joinha teve. Monta um programinha de 20 minutos, vou bater lá na Sport TV, ó. Toda sexta-feira você me dá 20 minutos da sua grade, aí eu vou te dar um produto com qualidade, um overview de tudo que está acontecendo no mundo da luta em Portugal. E a coisa vai andando, e vai dando, daqui a pouco vai... Enfim, eu acho que
tem um processo aí de ampliando o contato com a luta, e agora esses players aí, eles que são responsáveis por isso, eles estão em cargos que permitem a eles fazerem isso. Então, ou não sei se é uma miopia, ou se é uma falta de, enfim, às vezes no Brasil, eu lembro que meu slide era o último slide da reunião, porque o canal já estava dando rentabilidade, já estava no azul há uns 2 anos, mas o combate era o último slide da reunião. Você tinha o Sport TV, o GNT, o Multishow, né? E meu slidezinho era o último lá. Por quê? Porque era isso, assim, no fundo ainda era um preconceito, era um estigma ainda. Tem uma coisa da luta, assim, mas do ponto de vista do negócio... complemento, tu falou sobre visibilidade, eu sei que o Atílio já colocou uma vez essa pastinha, ele já dividiu isso com a gente, depois ele até fala para ti, Daniel. O que eu penso, né? Vamos pensar assim, eu vou fazer uma referência do que eu vi lá atrás no combate, e vou comparar com a oportunidade que eu acho que talvez a gente não tenha perdido totalmente aqui em Portugal. Eu lembro que quando o Anderson Silva teve aquele UFC Brasil, eu lembro que foi aberto o sinal e a Globo fez a transmissão ao vivo gratuitamente do UFC inteiro. Então, saiu do combate, que era uma coisa paga, e foi ali televisionado. Tô errado nisso, Daniel? Não, ele foi o primeiro, se eu não me engano... O UFC foi em 2010, né? Foi quando voltou ao Rio, mas tinha um delayzinho, tá? Ele não era ao vivo. Ele era um evento near live, tá? Que é meio gravado e passado para depois. Mas existe essa estratégia. Mas foi no mesmo dia, né? Mas era assim, foi no mesmo dia do evento. Não, 20 minutos depois, 20 minutos. Só não foi assim ao vivo, direto, né? Teve um delayzinho ali só para quebrar. Qual que é o gap que eu vejo de oportunidade aqui em Portugal? Hoje nós temos grandes nomes, tem aí, não quero errar com nomes, mas a gente tem, vou falar da atualidade, a gente tem a Jaqueline Cavalcante, tem o Pedrinho, que a gente entrevistou, tem aí enfim, eu não quero estar falando Fábio nome que Reis, tem uma série de atletas. Nomes. Vamos pensar aí se Portugal, na Sport TV Portugal, tivesse essa consciência e fizesse um pré-evento, uma campanha muito grande, de minutinhos ali na programação diária, não só nessas entrevistas depois que ganhou, não, antes do evento, ó. Essa semana, né, próxima semana, a Jaqueline vai estar lutando ali, tal, e fizesse ali uma transmissão do evento de forma gratuita. Não seria um investimento, né? Mas despertaria o interesse. Por quê? Porque eu lembro que em 2010 eu não era pagante, não sei se foi 2010 ou 2011, quando houve essa transmissão do UFC Rio, que foi gratuita, eu não era assinante. Então, para mim, para tu ver, a minha percepção é que aquilo era ao vivo. Que a Globo, ela ficou um mês batendo ali. Anderson Silva, ela fez chamada. O Brasil parou. A minha mãe, que não assistia a luta, ela assistiu o UFC inteiro, da primeira luta até a última. Eu, minha mãe, minha irmã, enfim, uma série de pessoas. E eu acho que essa é a oportunidade, de aproveitar que tem grandes nomes portugueses que estão na mídia lá fora, que estão em cima dos grandes palcos, para fazer acontecer esse canal. Eu acho, e tem mais, assim, o Atílio falou isso do futebol, né? A gente, no Brasil, mais que ninguém vive isso e sofre com isso. Mas você tem lá, cara, você tem o produtor, você tem o editor lá na emissora. Esse cara está produzindo uma matéria de ciclismo, ele está produzindo uma matéria de futebol. Por que ele não está produzindo uma matéria de esporte de combate? Por que, assim, ou não tem acesso, não sei, é muito difícil, eu gasto muito tempo para até ter acesso a esse conteúdo. Beleza, pode até eventualmente ser isso, mas se eles enxergam como um negócio, vamos ter os facilitadores para que isso aconteça. O lance é não perceber que tem um potencial, que tem está em uma modalidade em crescimento, em número de adeptos, e a gente não vê isso se reverter na imprensa, sabe?